Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Vamos falar um pouquinho na nossa aula de história sobre as reformas, tá, pessoal? A reforma vai ser uma grande transformação socioeconômica e política que ocorreu na Europa lá no final do século XVI e teve uma grande revolução espiritual ali na sociedade europeia. A primeira reforma que a gente vai falar é a reforma protestante, que foi feita pelo humanismo evangelista, liderado por Martinho Lutero, que era crítico da igreja na época, tá? Ao mesmo tempo que estavam ocorrendo mudanças na economia, justamente com a ascensão da burguesia, que valorizava o homem empreendedor e justificava o lucro que era condenado pela igreja, tá? O rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica se deu em razão da venda de indulgências, que a pessoa pagava um dinheiro para conseguir perdão dos seus pecados, tá? E esse procedimento tinha o objetivo de conseguir dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Então, Martinho Lutero, contra esses abusos, ele elaborou 95 teses e fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E revoltados com essa atitude, os membros do clero decidiram excomungar Lutero. Depois que ele foi excomungado, ele fundou a nova religião, que foi o luteranismo, que ficou conhecida na época como protestantismo. Então, essa nova doutrina era contrária a vários dogmas da Igreja Católica, e entre os princípios era determinado que a salvação seria somente pela fé, e não por práticas religiosas. E declarou a inutilidade do clero e os fiéis de Deus. Depois, as divulgações das ideias de Lutero tiveram consequências aí por todo o continente europeu. Então, o humanista francês João Calvino ele se converteu ao protestantismo e começou a publicar estudos sistemáticos sobre essa nova religião. Então, ele dinamizou o movimento reformista através de novos princípios e ampliou, então, a doutrina luterana. Ele ofereceu uma doutrina adequada à burguesia porque ele dizia que a riqueza material era um sinal de graça divina sobre o indivíduo e dizia que o homem já nascia predestinado. Então, ele transformou-se em um verdadeiro ditador político, religioso e moral lá em Genebra. E ela passou a ser governada pela igreja calvinista e ele formou um consistório, ou seja, uma assembleia, que era composta por anciãos e pastores que deviam administrar a cidade e vigiar os costumes de todo mundo que era submetido ao evangelho. O calvinismo se espalhou, tá? Atingiu a França, a Holanda, a Inglaterra, a Escócia e fragmentou ainda mais a igreja e as igrejas que estavam sendo reformadas. Essa propagação na reforma na Inglaterra, então, ela foi facilitada, tá? Pela disputa pessoal entre Henrique VIII, que encontrava resistências do parlamento para liberar alguns auxílios. Então, Henrique VIII e o papado, teve um rompimento entre eles e aprovou o ato de supremacia que foi aprovado pelo parlamento e colocou a igreja sobre a autoridade real. Então, nasceu a igreja anglicana. Henrique VIII ele alegou a necessidade de divórcio com Catarina de Aragão, porque não tinha sucessores masculinos e ele temia que com isso o trono dele passasse para a Espanha. Ele rompeu com a Igreja Católica, que se recusava a atender esse pedido, tá? E depois que ele dissolveu o casamento dele com Catarina, ele desposou Ana Bolena. Então, a obrigatoriedade do culto calvinista foi imposta ao país por Eduardo VI e o anglicanismo se tornou oficial no reinado de Elizabeth I, que adquiriu essas características, que eram mistos de crenças calvinistas e a organização de parte do catolicismo. Depois disso, ainda teve a Contra-Reforma, a nova doutrina fundada por Lutero ganhou adeptos em toda a Europa. E isso aí ameaçava o domínio da Igreja Católica, que estava determinada em conter os avanços do protestantismo. Então, ela preparou uma reação que recebeu o nome de Contra-Reforma. O Papa Paulo III, para assegurar a unidade da doutrina católica, ele convocou o Concílio de Trento e tomou uma série de medidas. Ele corrigiu os abusos da Igreja, fortaleceu a autoridade do Papa, definiu alguns dogmas e práticas rituais católicas e criou algumas ordens religiosas que foram reorganizadas ou então foram fundadas. Teve a criação da Companhia de Jesus, que era uma escola que tinha como objetivo de formar os jesuítas, que deveriam viajar ao mundo difundindo e pregando a fé católica, e fundou os colégios e missões. E os principais campos de atuação deles foram o continente africano, asiático e americano, inclusive aqui no nosso Brasil, tá? Já o iluminismo ele surgiu na França, lá no século XVIII, e foi um verdadeiro movimento intelectual. Teve grande expressão, tá? O iluminismo era fundamentalmente racionalista e ele atingia os mais variados campos do conhecimento humano, tá? Então, principalmente lá pelo movimento renascentista no século XIV. Então, os temas básicos eram o quê?
liberdade, o progresso e o homem. Os iluministas eles condenavam o dogmatismo da igreja e defendiam a liberdade individual e o racionalismo. Para os iluministas, o universo devia ser regido por leis físicas que podiam ser determinadas e estudadas, e eles afastavam qualquer possibilidade de uma intervenção divina sobre a ordem natural das coisas. Então, alguns pensadores iluministas criaram a base para o pensamento da época, que foi Descartes, John Locke e Isaac Newton, tá? Descartes, ele começou o racionalismo, né? Estudava matemática, filosofia, tá? Ele duvidava de tudo. E a frase mais famosa dele é penso, logo existo. Já John Locke tinha teorias políticas, lançou a semente do liberalismo, né? E ele via que era que a teoria política era um centro da sociedade da burguesia, que precisava de liberdade econômica e queria participar do governo. Já nosso famoso Isaac Newton, ele provou que o mundo era regido por leis físicas invariáveis e só a ciência podia determinar e conhecer essas leis, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo. Até a próxima aula!